Imagine que você chega na segunda-feira e descobre que 11 dos seus 12 colegas de trabalho foram demitidos. Todos substituídos por ferramentas de inteligência artificial. E você é o único que ficou. Mas aqui está a parte estranha. Ninguém consegue explicar exatamente por que você ficou. Não é o mais rápido. Não é o que escreve o código mais elegante. Não é o mais comunicativo ou o favorito do gerente. Então por quê? Essa é a história de Renato, desenvolvedor sênior numa fintech brasileira. E o que a resposta revela sobre o futuro do trabalho com inteligência artificial é algo que eu nunca vi ninguém explicar direito. A empresa em questão era uma fintech focada em crédito para pequenas empresas. 12 desenvolvedores, equipe enxuta, produto maduro. Em 2023, a diretoria tomou uma decisão que estava sendo discutida há meses: usar ferramentas de inteligência artificial generativa para substituir a maior parte do time de desenvolvimento. A lógica era sedutora. GitHub Copilot, Claude, GPT-4. Essas ferramentas já conseguiam escrever código funcional para a maioria das tarefas rotineiras. Por que pagar 12 salários de desenvolvedor quando ferramentas custando algumas centenas de reais por mês faziam 80% do trabalho? A decisão foi tomada. 11 desenvolvedores foram desligados. E Renato ficou. O que diferenciava Renato dos outros? Em termos técnicos puros, provavelmente nada. Ele mesmo admite isso. A diferença estava em uma coisa específica que Renato tinha e que nenhuma inteligência artificial tinha. E que, descobriu-se, era absolutamente essencial. As ferramentas de inteligência artificial começaram a gerar código. Código bonito, estruturado, bem comentado. Os produtos ficaram prontos em tempo recorde. A diretoria estava satisfeita. Mas 3 semanas depois, o time jurídico levantou uma bandeira. O sistema de crédito estava sendo preparado para uma nova linha de produto voltada para empresas de médio porte. E havia um requisito específico do Banco Central, a Resolução CMN 4966, que determinava critérios de avaliação de risco de crédito para operações dessa natureza. O código que a inteligência artificial havia gerado estava funcionalmente correto. Mas violava 3 artigos dessa resolução de forma sutis: nos critérios de ponderação de risco, no tratamento de garantias e na forma de calcular a exposição consolidada. Um humano lendo o código sem conhecer a regulação não teria percebido. A inteligência artificial claramente não sabia da resolução, ou não havia sido instruída a considerá-la. Se o produto tivesse ido ao ar assim, em uma auditoria do Banco Central, a empresa poderia ter enfrentado multas que começam em R$500 mil e podem chegar à suspensão de operações. Renato tinha passado os últimos 4 anos estudando regulação do Banco Central. Não porque alguém mandou. Porque ele achava fascinante a interseção entre tecnologia e regulação financeira. Ele tinha feito 2 cursos específicos, participado de grupos de discussão com advogados especializados, e mantinha uma planilha própria com as regulações que impactavam o sistema que o time desenvolvia. Quando viu o código da inteligência artificial, identificou os problemas em menos de 2 horas. Mas a parte mais importante não foi encontrar o problema. Foi conseguir corrigi-lo, e depois ensinar a inteligência artificial a evitá-lo. Renato passou 3 dias criando o que ele chama de camada de conformidade, um conjunto de instruções e exemplos específicos que, quando fornecidos às ferramentas de inteligência artificial como contexto, faziam com que o código gerado já respeitasse as exigências regulatórias. Hoje, ele não escreve código. Ele define as regras que fazem a inteligência artificial escrever o código certo. O que salvou Renato não foi habilidade técnica genérica. Foi conhecimento de domínio especializado, a intersecção entre o que a tecnologia faz e as regras específicas do mundo real onde ela opera. A inteligência artificial sabe programar muito bem no geral. Ela não sabe, por padrão, as especificidades da regulação financeira brasileira para crédito empresarial. Nem as normas sanitárias para um software de gestão hospitalar. Nem os critérios da ANAC para sistemas de aviação. Nem as exigências da LGPD para uma plataforma de saúde. Cada setor tem regras próprias, nuances próprias, histórico próprio. E alguém precisa ser o elo entre a capacidade genérica da inteligência artificial e as exigências específicas do mundo real. Esse alguém, esse tradutor entre inteligência artificial e realidade,
é o perfil de profissional que vai ter mais valor nos próximos 10 anos. Não o que programa mais rápido. O que sabe o que o programa precisa respeitar. Renato hoje é o que a empresa chama de inteligência artificial Compliance Architect. Seu salário é 40% maior do que antes das demissões. E a empresa percebeu que, para cada área crítica, vai precisar de pelo menos uma pessoa assim. O que Renato representa é uma mudança fundamental no valor do conhecimento. Durante décadas, o profissional mais valioso era quem executava melhor. Quem escrevia o código mais rápido, quem produzia mais relatórios, quem atendia mais clientes. Com inteligência artificial, execução vira commodity. O que fica raro, e portanto valioso, é o julgamento contextual. Saber quando a regra se aplica. Saber quando o dado está errado. Saber o que pode dar errado antes de dar. Isso não se aprende em documentação. Não se aprende em treinamento padrão. Aprende-se em anos de imersão num setor específico, olhando para erros, aprendendo as exceções, entendendo por que as regras existem. E tem mais, Renato não é exceção. Em toda empresa que está automatizando seriamente, vai chegar um momento em que alguém vai precisar fazer o que ele fez, entender onde a inteligência artificial errou e por quê. A questão é se a empresa vai ter essa pessoa na hora que precisar. Então a pergunta que eu deixo para você: qual é o conhecimento específico do seu setor que uma inteligência artificial não consegue aprender só lendo a internet? Qual é a regra não escrita, a nuance regulatória, o aprendizado que só vem de ter errado e acertado no mundo real da sua área? Porque é exatamente isso que vai te tornar insubstituível. Me conta nos comentários qual é a sua área e o que você acha que a inteligência artificial ainda não consegue fazer lá. Inscreve no canal. Nos próximos vídeos eu vou continuar explorando essas histórias reais de como inteligência artificial e trabalho humano estão colidindo de formas que ninguém previa.